Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Sociologia do Olhar. Esse programa onde a gente discute arte, cinema, fotografia e sociologia. Vale a pena lembrar que esse programa é sobre o pensamento crítico. No primeiro programa, nós tivemos o curta Entre Marés, da cineasta Ana Andrade, que vai estar com a gente hoje no programa, tá certo? Meu nome é Hugo Regis, eu sou professor de Sociologia e esse é o Sociologia do Olhar. Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. Aqui no Brasil, como se criou esse mito da democracia racial, de que todo mundo se ama e todo mundo é legal, muitas vezes o próprio sujeito negro tem dificuldade para entender que nossa sociedade é racista. Classe é uma consequência de raça em territórios como o Brasil. Raça é o fundamento da nossa sociedade, não é recorte. Aquela que se faz passar como a história universal nunca foi universal, porque nunca incluiu mulheres negras, homens negros, pessoas latinas, muitos grupos ficaram de fora dela. Eu não quero ser igual a homens brancos e ricos. Não quero o direito de explorar e excluir. Quando falamos em igualdade e justiça, devemos olhar para quem dedicou sua vida à luta pela liberdade. Reconhecer que as mulheres negras são intelectuais em vários campos do pensamento, produzem artes em várias modalidades. O imaginário brasileiro, pelo racismo, não concebe para uma mulher negra ser escritora. É preciso fazer muito carnaval primeiro. Gente, nós vimos aí a fala de algumas mulheres, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre essas mulheres, vocês podem ir na matéria 9 pensadoras negras para você conhecer e estudar. Está no site Asmina, Asmina com Z, asmina.com.br. Vocês encontram essa matéria. Mas o link para a descrição está na descrição do vídeo, certo? O link que vai direto para o site dessas minas que são massa para a gente discutir sociologia. Mas eu queria apresentar a Ana Andrade, que está aqui com a gente. Ana Andrade, que é diretora, é tanta coisa, gente, que eu tenho que ler aqui mesmo. Ela é diretora, produtora, distribuidora audiovisual. Ela tem especialização em gestão de projetos e é fundadora da Tarrafa Produtora, produtora independente, feminina e negra, localizada aqui no Recife. Ela trabalha com desenho e gestão de projetos, produção e produção executiva, tradução e legendagem de conteúdo, atividades de formação e distribuição, integra o conselho da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, representando a região Nordeste, e coordena a Aquilomba, que é um seminário de cinema negro do Recife. É produtora da Semana do Audiovisual Negro, curadora do Rota, Festival de Roteiro Audiovisual, e tem 7 anos de experiência em planejamento e estratégia de distribuição de curtas e longas metragens. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui hoje. A gente tem que estar feliz, Ana. Ana, o Entre Marés foi um sucesso, né? Na rede estadual de ensino, né? Alunos e professores estão falando do filme. Foi muito bacana a gente ter um retorno dos professores e professoras pedindo o filme para assistir com os alunos e alunas na escola. Então isso é muito legal, né? Eu imagino que para você fazer cinema é isso, é fazer cinema para as pessoas. E aí eu te pergunto, fala um pouco sobre esse lado que você vê a cidade, não é? Porque a gente viu que você vê a cidade do lado da Ilha de Deus. Mas fala um pouco desse teu olhar sobre a cidade. Bom, eu acho que a gente precisa olhar, independente de que lado a gente esteja, a gente precisa olhar a cidade com o lado humano, né? Então acho que esse é o olhar que eu tento
manter atento, porque a gente vive numa sociedade aí que carrega e nos impõe, carrega tantas mazelas e nos impõe tanta coisa, né? Que a gente acaba esquecendo do que realmente importa, das pessoas que realmente importam, e essas pessoas estão de alguma forma inseridas num contexto de cidade que muitas vezes acaba não sendo acessado por outras pessoas, ou esses sujeitos acabam não acessando alguns setores e alguns lugares da cidade que deveriam acessar. Então eu acho que eu tento manter o olhar atento para poder me aproximar, né, da cidade, desses sujeitos, até porque eu não sou daqui, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, então acho que talvez por isso eu tenha um olhar ainda mais atento, assim, da cidade e sobre a cidade. Bacana. E por que a Ilha de Deus, Ana? Bom, eu moro na Imbiribeira, que é o bairro onde fica a Ilha de Deus. Meus pais têm, enfim, um apartamento lá e tenho familiares que moram no bairro. Então minha relação com a Ilha de Deus começa bem pequena, ainda criança. E quando eu vim morar em Recife com 17 anos, eu já conheci algumas pessoas que moram na vila e na ilha. Eu tenho bons amigos que moram ali perto. Na Imbiribeira a gente sempre brincou muito ali na lagoa, no entorno da maré. E quando eu decidi que ia escrever roteiro, quando decidi que esse também ia ser um lugar no audiovisual que eu iria atuar, para mim era muito importante falar de coisas que de alguma forma me atravessavam, né? Então o Roteiro do Entre Marés surgiu numa oficina de roteiro no Curta Taquari, que é um festival que acontece em Taquaritinga do Norte. E como desdobramento eu tinha que criar um roteiro de documentário, então pensei rapidamente em algo que me movimentasse por dentro, ou algo que me atravessasse, e sabia da história da ilha, enfim, de todo o contexto da Ilha de Deus no passado e de como isso passou por modificações, né, até aqui, ou até 2018, quando o projeto do filme foi executado, e achava que era importante porque de fato essa história me atravessa, é uma história de mulheres que tomaram a frente dos direitos da comunidade, e a gente sabe que as mulheres elas tomam a frente, né, de muitas coisas, de muitas lutas. Então acho que as pessoas precisavam conhecer esse contexto a partir das histórias contadas por essas próprias mulheres, né? A partir do olhar das mulheres que estão ali na Ilha de Deus. Então eu sinto que eu sou um fio condutor apenas dessas histórias, porque a narrativa já está ali, é delas. Joia. E me fala uma coisa, quais foram as referências que você teve para o filme? Porque eu lembro que eu vi uma entrevista tua e você falava sobre o filme do Oscar Malta, Quando a Maré Encher, não é? Aí me conta um pouco sobre essas tuas referências. E se a gente pegar o Oscar Malta lá atrás, passar por você e for para a Ilha de Deus hoje, se a gente fizer uma linha histórica disso, não é? Como é que começa e como é que termina essa tua história? O ponto de partida foi, de fato, essa relação que eu tinha com a ilha, e quando eu vou para o cinema para buscar as referências, a primeira obra que eu encontrei foi o Quando a Maré Encher, de Oscar, que é um realizador daqui de Recife. E no filme de Oscar, o filme de Oscar ele é muito importante, é um filme que traz um contexto da Ilha de Deus, onde as casas ainda eram de palafitas, onde a ponte ainda era de madeira, a Ilha de Deus provavelmente não tinha saneamento básico, o filme ele se passa durante o dia. E assistindo o filme de Oscar, eu sabia que eu queria contar outra história, né? Primeiro porque existem modificações geográficas ali no contexto da ilha, foram construídas as casas, escola, posto de saúde, enfim, sofreram ou aconteceram as mudanças geográficas, mas eu achava que era importante que as mulheres estivessem falando sobre as suas histórias, né? Sobre essa força que tem ali entranhada na ilha. E comecei a fazer a pesquisa tentando encontrar essas mulheres, cheguei nas personagens do filme e aí escrevi o projeto que seria submetido para o Funcultura, que é um edital local. Mas para criar esse contexto e essa narrativa do projeto tem um filme que eu acho que é muito norteador de tudo, que chama Acidente, e é um longa-metragem, e esse filme me ajudou bastante. Eu agora não vou lembrar o nome dos diretores. Nossa.
Mas, enfim, um filme chamado Acidente, e ele me ajudou bastante durante esse processo. Tem alguns outros filmes, tem Balsa, que é um filme do Marcelo Pedroso, que traz um contexto narrativo também que eu acho muito interessante. É um filme que tem uma relação muito forte com o mar. E aí consegui chegar no que foi escrito, no que foi proposto. Obviamente que durante o processo muita coisa muda, né? A gente está falando de um documentário, então a gente tem que lidar também com o que está acontecendo ali no presente, no presente das nossas ações. Mas as referências são essas. E aí, para hoje, eu não consigo pensar agora, assim, num filme que eu acho que me remeteria ao Entre Marés. Mas eu acho que o filme de Oscar Malta, junto com Entre Marés e junto com muitos outros filmes que acabam sendo produzidos aqui na cidade do Recife, por pessoas que estão hoje atuando nesses espaços, nessas comunidades, eles meio que se entrelaçam. De alguma forma, eles têm alguma relação, um está ali tomando o outro como referência, com certeza. Sim, e parece que essas histórias todas, elas passam pelo tema da desigualdade social. Né? A gente acaba voltando para esse tema, mas um tema que é muito recorrente na tua história é realmente a luta de mulheres, a presença de mulheres na ilha e como elas fortalecem esse movimento social que acontece dentro da ilha. Mas eu queria te perguntar uma coisa interessante. Você foi falando e eu fui fazendo um cálculo geográfico na minha mente, né? Você está na Ilha de Deus, a gente está no litoral aqui, né? Pernambuco é uma coisa compridona. E você passou por espaços no interior. Você falou de Taquaritinga, não foi isso? Mas você já passou lá por Afogados da Engazeira, que é sertão do Pajeú. Aí eu te pergunto, como é o olhar das pessoas em lugares que não estão próximos ao litoral, vendo esse Recife? Como era a recepção das pessoas? Você lembra desses festivais? Como as pessoas acolhiam? Se era uma história que elas conheciam ou que elas não conheciam? Como era? Porque o curto é muito sensível, né? Ele tem você se vê preso ou presa àquela história que está sendo contada ali. Como foi essa tua passagem por lugares não ribeirinhos, digamos assim? O Entre Marés estreou na Mostra Pajeú de Cinema, que acontece em Afogados da Engazeira, em maio de 2018, numa sessão em Engazeira, que é um município do lado de Afogados, e foi uma sessão muito especial. Para mim era muito importante exibir o filme num lugar que é tão castigado pela seca, né? Entre Marés é um filme que tem essa relação com a maré muito forte. E foi uma sessão muito bonita, todas as mulheres todas as pessoas, todas as mulheres, todos os homens, enfim, adultos, crianças, todas as pessoas que estiveram nessa sessão nos deram um retorno muito positivo, foi uma sessão muito emocionante. E o filme passou por outros festivais que acontecem no interior. O filme foi exibido em Belo Jardim, em Taquaritinga do Norte, em Caruaru. Mesmo sendo exibido em lugares onde não existe essa proximidade da relação com a água, eu acho que existe uma conexão que o filme leva que é muito forte para as pessoas, que são os relatos de mulheres que estão à frente de famílias, que estão ali tentando conduzir as suas vidas, que estão diariamente travando tantas lutas, né? Porque é isso, ser mulher no Brasil é sobreviver diariamente, assim, é uma luta diária. E essas mulheres conseguem atravessar todas essas dificuldades, conseguem ter os seus viveiros. É muito significativo para mim pensar que uma mulher que mora na Ilha de Deus é dona de 4 viveiros. Então, eu acho que esse enredo do filme, ele atinge o público independente de onde ele esteja sendo exibido. Sim. Independente de uma relação ou não com a maré. Uhum. Que bacana. Eu tenho outras perguntas, mas será que dá pra gente rolar aquele vídeo 1, aquele primeiro vídeo, Roberto? Porque a gente poderia, com esse primeiro vídeo, discutir um pouco do que a gente está falando agora. Porque a próxima pergunta que eu vou te fazer, Ana, é a relação aí do teu filme com a questão do trabalho. Porque a gente vê, assim, é muito claro as mulheres falando sobre o sustento da família. E por mais que eu veja o Entre Marés, eu já vi mais de uma vez, tá? Por isso agradecer a você por esse filme. Eu vi mais de uma vez para a gente entender. A gente vê essa coisa da conexão da mulher dizer assim,
não, porque é para o meu sustento, porque antes... Aí tem a coisa intergeracional, não é? Porque quando eu era criança eu não tinha aquele brinquedo, mas agora eu posso dar esse brinquedo para minha filha. Essa coisa de entre as gerações, essa luta para que essa mulher ela conquiste mais visibilidade e para que essa mulher ela consiga realmente ter o sustento da família. Dá para rolar o vídeo 1? Vamos ver esse vídeo, que aí a gente vai para essa pergunta com a Ana. Meu nome é Adriana Marcionilo, sou nascida e criada dentro da ilha, sempre vivi da pesca. A gente está aqui na Ilha de Deus, onde eu estou gravando meu primeiro documentário chamado Entre Marés. O nome ele significa essa região que fica exposta à maré alta e à maré baixa. E aí o documentário ele fala sobre as mulheres que sobrevivem da atividade de pesca, da pesca aqui na ilha. Meu Deus, como é que eu faço isso? Vivo de catar sururu, tirar, pescar. Sempre vivi disso, minha renda tiro sempre disso. Como passou a pescar só foi eu e mais 3 irmãs, porque as únicas que sabiam nadar e rimar. Aí a gente se revezava e ia buscar o sururu. Para poder a minha mãe catar, para poder vender, para ter o sustento dentro de casa pra gente. E a relação dessas mulheres com a ilha, com as suas famílias, com a cidade que cresce, enfim, no entorno da ilha. Eu desde os 7 anos que sempre vivi, desde que meu pai foi embora. Desde que ele deixou a gente e a gente que se virava dentro da maré para poder trazer o sustento para casa. E aí, como é meu primeiro filme, ele não poderia ser sobre outro lugar que não fosse Ilha de Deus. Eu moro aqui há 34 anos, na Imbiribeira. E aí venho para cá para a ilha desde adolescente e conheço muito a história dessas mulheres e a força dessas mulheres aqui nesse lugar. E eu achei bem pertinente que meu primeiro filme falasse sobre esse lugar, assim, que é de pertencimento delas, mas que tem uma relação muito forte com o meu sentimento. É legal esse... É do JCTV, né? E aí você se viu há alguns anos atrás, né? E engraçado que você não conhecia esse vídeo, né? Eu sabia da entrevista, da matéria, mas não tinha visto o vídeo ainda. Bacana. Foi bem legal voltar para as imagens. E aí queria aproveitar só para, enfim, a memória voltou aqui. O filme Acidente, ele é dirigido por Cal Guimarães e Pablo Lobato. Então ele está disponível, deve estar disponível no Vimeo, no YouTube, se a galera quiser procurar aí para assistir. Joia. Ana, fala pra gente um pouco sobre como é que você vê essa relação com o trabalho, não é? Como é que, na verdade, como é que a ilha vê essa relação com o trabalho? Porque o que me parece na história do filme, e aí essa coisa da gente ter vários olhares, e é importante ter o teu olhar, não é? Porque você conta histórias que já estavam lá. O que você faz é ser, não é, a pessoa que leva essas histórias para o mundo. Mas você estava lá, você estava na ilha, né? Você tem uma história de uma relação com a ilha. Qual é a relação da ilha com o trabalho? Bom, a Ilha de Deus, as moradoras e os moradores da Ilha de Deus viviam, não sei como é que as coisas estão agora, né? Na pandemia já tem um tempo que não vou lá, mas as moradoras e os moradores vivem da pesca e do que a própria ilha produz ali dentro, né? Então, hoje existem várias ações que acontecem na Ilha de Deus, Caranguejo Sá, ONG Saber Viver, alguns outros projetos que acabam surgindo aqui fora e que as pessoas vão executar na ilha em parceria com os moradores, mas a relação que eu sempre achei que era muito importante de mostrar do trabalho são as possibilidades que os moradores conseguem trazer para as suas vidas, né?
as pessoas que moram na Ilha de Deus se tornam empreendedores e empreendedoras das suas próprias vidas. Então é muito significativo o que Ginha fala no filme sobre, por exemplo, hoje poder comprar uma Barbie para a filha dela com o dinheiro do camarão que ela vende. Isso é muito significativo se a gente partir do princípio de que até pouco tempo atrás essas pessoas, como ela também fala no filme, né, eles iam para o lado da Embiribeira, que é um lado teoricamente mais nobre, para pegar resto de brinquedo para poder dar para os filhos brincarem. Então hoje em dia, com o dinheiro do trabalho dela na pesca, e ela trabalha para ela mesma, ela consegue comprar uma Barbie para a filha dela, ela consegue comprar um computador para a filha dela. Então a relação que eu queria trazer de trabalho, assim, essa relação do filme era uma relação que está muito associada com a liberdade financeira dessas pessoas, né? Tem uma coisa que acabou não entrando no filme, mas que tinha no roteiro inicial, que era a gente registrar o movimento de quando as mulheres catam o camarão, né, quando acontece a despescagem, e elas saem da ilha carregando o carro de mão para ir para as feiras, Afogados e tal, para poder vender esse camarão. Com a internet, isso caiu do filme porque a gente não tinha como gravar. Porque quando a gente chegou lá, o roteiro ele foi escrito em 2015, e nós gravamos o filme em 2017, então tem isso, né? O documentário a gente está lidando com o presente. E quando a gente chegou para gravar, quando a gente chegou na semana pré, assim, fechando os detalhes de gravação, as meninas falaram que não vão mais para Afogados vender, porque hoje existe a internet, então elas enviam mensagem para todos os clientes falando: amanhã eu vou despescar. E aí a galera vai para lá, quando tá rolando a despescagem, já chega um monte de gente com carro de mão para levar esse camarão. E aí para mim era muito importante mostrar o quanto essa relação com o trabalho tinha a ver com a liberdade financeira dessas pessoas, sabe? Com o movimento de elas poderem planejar as suas vidas, porque não dependem de outra pessoa, elas dependem da evolução do trabalho delas, de dinamizar aquele processo de trabalho com os outros moradores da ilha, que são as pessoas que acabam trabalhando com elas. Então o processo ele é coletivo do começo ao fim, né? Ali no finzinho do filme, quando tem toda essa sequência da despescagem, você consegue ver que Sandra ela tá ali meio que regendo, meio que orquestrando todo aquele movimento, mas é um movimento feito de maneira coletiva. E por mais que ali dentro da Maré, na despescagem, tenham homens e mulheres, essas pessoas estão trabalhando em total diálogo. Então, ver aquelas imagens no final me deixa muito posto o meu sentimento, por exemplo, enquanto uma mulher feminista, né? Que a gente não quer oportunidades de trabalho para ter que mendigar algo. Nós queremos ter os mesmos direitos de trabalho nos mesmos espaços de trabalho, e num ambiente, num movimento onde tem uma mulher orquestrando essa dança, isso acontece. Os homens e as mulheres estão ali trabalhando no coletivo, porque tem uma mulher ali regendo. Será que se tivesse um homem ali, aquele movimento ia acontecer daquela forma? Talvez na Ilha de Deus sim, mas a gente não tem como ter certeza. Sabe? Então essa relação do trabalho para mim era muito forte, assim, era muito importante que as pessoas pudessem ter acesso a isso.